Graça e paz. A palavra de Deus fala assim, em Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Um testemunho impressionante de uma pessoa, de um homem de caráter reto, honesto, sincero, verdadeiro e que temia Deus. Ele cria em Deus, ele buscava Deus. Mas por que será que esse mesmo homem que tem esse testemunho, lá no capítulo 42, versículo 6, diz assim: Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui Jó está fazendo uma confissão de arrependimento, reconhecendo que ele é abominável, que ele não tem nada de bom nele. Parece meio paradoxo, né? Ver essas duas mensagens a respeito de um mesmo homem. Mas isso significa que mesmo um homem sendo bom, justo, reto e temente a Deus, ele ainda precisa reconhecer a sua verdadeira natureza. Por mais que você seja uma pessoa boa, nunca matou, nunca roubou, é trabalhador, é familiar, né? É um homem ou uma mulher de família, você ainda precisa enxergar a sua real condição como filho de Adão e Eva. Adão e Eva nasceram perfeitos, em plena comunhão com Deus, feito pela própria mão de Deus. Porém, um dia eles pecaram. Eles fizeram algo que Deus disse para não fazer, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim o pecado entrou no coração do ser humano. Esse desejo de agir por conta própria, o desejo de decidir a sua própria vida ou de viver uma vida confortável, justa, reta, temente, porém sem reconhecer que é abominável e que precisa de arrependimento. O pecado ele assume várias formas no nosso coração e nas nossas práticas. E ele precisa ser visto à luz da palavra de Deus. A luz de Deus precisa ser lançada no nosso interior para a gente reconhecer quem verdadeiramente somos. Não é pelo fato de você nunca ter matado e você ser sincero e trabalhar justamente que você não é pecador. O pecado, às vezes, ele se disfarça até mesmo quando a gente recebe tanto elogio de que somos retos, honestos, justos, bons. E isso, no fundo, traz uma vaidade, traz um orgulho e uma autoconfiança de que eu sou bom. Eu tento ser o melhor possível e por isso eu mereço o céu, eu mereço Deus. Eu mereço ser chamado filho de Deus. E se a gente assim pensa, a gente anula todo o sacrifício de Cristo. Porque, afinal, se eu sou bom, reto, justo e íntegro, por que Jesus teve que vir e sofrer tanto e morrer e ressuscitar? A palavra de Deus diz que ele veio para nos perdoar, para nos libertar da condenação do pecado e da própria ação do pecado no nosso interior. Então, se Jesus precisou vir para nos libertar do pecado, é porque eu, apesar de ser justa, reta e temente a Deus, sou pecadora, não sou perfeita. Há algo dentro de mim que causa imperfeição. E essa imperfeição chama-se pecado. E Jó passou por esse entendimento. Se você ler o livro todo de Jó, você vai ver ele trilhando todo um diálogo com Deus, todo um questionamento com Deus, por que ele sofreu tanto? Por que passar por tanto sofrimento? Se ele era um homem bom e justo. O sofrimento, ele nunca é bom fisicamente, emocionalmente, economicamente. Não é bom sofrer.
mas ele traz uma luz de quem realmente nós somos. Porque no sofrimento a gente começa a perguntar para o Senhor: por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? O que eu fiz para merecer? E aí Deus pode lançar luz no nosso interior e mostrar quem verdadeiramente somos. E chegarmos ao ponto de dizer: ah, Senhor, não tenho mais o que dizer. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrados. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia. Ah, Senhor, eu me abomino e me arrependo no pó. Eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu realmente conheço quem é o Senhor. E quando a gente conhece o Deus como Ele é santo e perfeito, a gente vê a nossa imperfeição. A gente vê o quão longe do padrão justo e reto, verdadeiro, do caráter de Deus nós estamos, por causa do pecado. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, mas por meio de um homem também entrou a vida, a libertação, a graça. Um pecou, que foi Adão, e outro não pecou e trouxe o quê? A libertação do pecado. Então, todos nós, seres humanos, por mais justos, retos e bons, somos pecadores. Eu e vocês somos pecadores. Somos imperfeitos. E como viver diante de um Deus perfeito? Como viver na presença de um Deus perfeito? Por isso, Jesus Cristo precisou vir, morrer naquela cruz, derramar seu sangue, descer à sepultura e ali na sepultura enterrar nosso pecado, enterrar nossa condenação, ressuscitar e trazer para nós uma nova vida, uma vida que vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. O alvo de Deus é nos fazer perfeitos, ou seja, sem pecados. Eu ainda peco, infelizmente, mas já peco menos do que antes, porque Jesus está crescendo no meu interior. E eu quero que Ele cresça mais, que Ele me liberte mais, que Ele me limpe mais, porque eu ainda vejo tanta imperfeição em mim, tanta coisa para mudar. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que me salvou e salva todo aquele que se chega a Ele. Busque Jesus, ainda é tempo. Ele quer te fazer filho de Deus, verdadeiramente. O filho é semelhante ao Pai. Assim como ele é semelhante ao Pai, ele quer nos fazer semelhantes ao Pai. Reto, justo, verdadeiro, amoroso, bondoso, perfeito. Busquemos, pois, enquanto é tempo, Senhor. Deus abençoe.